Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. Olá, amigos! A partir de agora, mais uma edição do Hora Geral e nós já chegamos com informação. Esse é o diferencial do Hora Geral. Levar até você muita informação com a interatividade através do 981 70 14 34. No programa de hoje, nós vamos conversar com algumas personalidades importantes que estão trazendo assuntos de relevância, né, aos nossos amigos do Hora Geral. Olha, vou colocar hoje um trecho de uma entrevista da Josi Moura, né, que ela vai relatar, ela mesma, que foi ela como munícipe de Cubatão que chamou o vereador Toninho Vieira para que ele pudesse dar uma ajuda lá na carreta da saúde, lá em Cubatão, ou seja, contrapondo, né, várias denúncias contra o comportamento do vereador Toninho Vieira. Você vai ouvir um trecho da entrevista que ela concedeu a uma rádio em Cubatão, do meu grande amigo Luiz Roberto. Também vamos ouvir aqui um senador da República. Ele vai explicar que no dia de ontem já foi decidido as novas datas para as eleições deste ano nos mais de 6 mil municípios do Brasil. Você sabe qual é a data? Sabe qual a data do segundo turno? Daqui a pouco você vai ficar sabendo. Tudo isso e muito mais a partir de agora aqui no Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Na abertura do Hora Geral também, eu quero explicar que ontem nós colocamos o depoimento, né, e o desabafo do Alexandre Ranieri, ele que tem a Academia de Jiu-Jitsu, a Academia Gracie Barra, e ele entrou em contato com a produção do Hora Geral, dizendo que já está agendada uma reunião com o prefeito de Santos, né, nesta quinta-feira, portanto, amanhã, e eles vão decidir com relação à abertura das academias de ginástica, né? E as academias também de modalidades esportivas, como é o caso do jiu-jitsu. Tudo isso vai ser resolvido numa reunião com o prefeito e depois nós vamos repassar aos amigos do Hora Geral, tá bom? Por falar em Santos, a cidade de Santos está encontrando algumas dificuldades, exatamente. Por quê? Porque a cidade de Santos começou aí com um início de uma flexibilização, mas a Justiça já acabou condenando algumas iniciativas da Prefeitura de Santos, como você pode ver na foto, né? Ou seja, o comércio de Santos, ele teve aí, desde o dia 15, um início, né, parcial da sua abertura. Mas o que aconteceu? O Tribunal de Justiça de São Paulo, depois, né, da decisão do Ministério Público, ele deferiu na noite de ontem um pedido liminar para suspender o decreto municipal que autorizou o funcionamento de comércio e serviços, inclusive concessionárias de veículos, escritórios e imobiliárias, com limitação de 30% da capacidade por 6 horas diárias, além da abertura e funcionamento de salões de beleza, cabeleireiros, barbearias e clínicas de estética e de igrejas e templos religiosos. Isso, óbvio, durante a quarentena. A Prefeitura de Santos pretende recorrer após ser notificada formalmente. O que eu acho interessante, amigos do Hora Geral, é que cada cidade tem uma característica e, às vezes, o olhar da justiça não é um olhar da população. Aonde que eu quero chegar? Se, de repente, tem uma liminar proibindo esse decreto da cidade de Santos, por que existem alguns locais que você vê diariamente aglomeração de pessoas, mas a justiça parece que faz vistas grossas e deixa com tudo acontecer? Quer um exemplo? Eu vou ficar num só. O transporte intermunicipal. Você que acompanha o Hora Geral e que interage no 981 70 14 34, pode responder. Você, quando entra num ônibus intermunicipal, por exemplo, o ônibus que faz o transporte coletivo nas cidades da região, eles estão totalmente vazios, hein? Por que não fiscalizar também o transporte intermunicipal? Isso é uma análise minha, né? Então vamos aguardar para saber quais são as medidas que a Prefeitura, após recorrer, vai reiniciar ou não a flexibilização na cidade de Santos, tá certo? Por falar em transporte coletivo,
De Santos nós vamos até Peruíbe. Por quê? Porque lá em Peruíbe o Tribunal de Contas do Estado está colocando em dúvida o contrato que a prefeitura firmou com a empresa de transporte. Essa empresa que você está vendo aí na tela, aí, ó, é a Transporte Coletivo de Peruíbe. E o que significa, amigos de Peruíbe? Porque o nosso programa ele tem aí um alcance em toda a região metropolitana. O que significa? Significa que o Tribunal de Contas do Estado julgou irregular o contrato de transporte público de Peruíbe. Nesta decisão, que foi publicada no Diário Oficial, foram apontadas irregularidades do transporte público coletivo em Peruíbe. E é feito pela empresa, você está vendo aí, ó, a Jundiá Transportadora Turística. A decisão deve ser enviada à Câmara Municipal para que os vereadores votem pela suspensão ou continuidade do vínculo pela empresa. É aí que eu quero ver a atuação dos vereadores. Você viu o que eu falei na nota, né? Isso vai para a Câmara. São os vereadores que vão decidir. Não, pode continuar a empresa. Não. Há problemas no contrato, nós verificamos, nós fiscalizamos e essa empresa não pode ficar. Ou seja, eu estou citando duas alternativas. E é este o momento que a população tem que estar atenta para saber qual o comportamento dos vereadores na Câmara de Peruíbe com relação à empresa. Douglas, é uma boa empresa. Sim, não vamos discutir a qualidade do serviço, mas sim o contrato, se ele está totalmente irregular, porque o Tribunal de Contas não vê assim esse contrato. Então cabe à Câmara, que tem que fiscalizar o poder executivo, né, de verificar como que vai ficar este contrato. Permanece ou não permanece? E nós vamos continuar aqui atentos, informando os amigos do Hora Geral. Bom, ontem você viu que o Rodrigo Galvão, ele que é o representante, o presidente da Terceira Via Santista, ele falou aqui da reunião, através de videoconferência, que ia ter no Santos Futebol Clube. O que significa, amigos? Significa que no dia de ontem, o presidente José Carlos Pérez conseguiu mais uma vitória. Eu diria mais uma vitória. Esse daí, ó, é o presidente do Santos Futebol Clube. Ô Douglas, mas essa reunião foi aberta? Não, foi só para os conselheiros do Santos Futebol Clube, né? E o que significa? Significa que na noite de ontem, o Conselho Deliberativo do Santos negou a abertura de um novo processo de impeachment contra o presidente. Olha ele aí, ó, o José Carlos Pérez. É uma reunião que foi realizada, como eu falei, virtualmente, ou seja, a maioria dos quase 200 conselheiros que participaram não deu prosseguimento ao parecer elaborado pela Comissão de Inquérito e Sindicância, que os santistas sabem muito bem, ela é conhecida como a CIS. Este que pedia a saída de Pérez e uma punição aos demais membros do Comitê de Gestão. Ouçam, amigos da Hora Geral, foram 79 votos contra a abertura do impeachment, 6 votos a favor da abertura do impeachment e 75 abstenções. É isso mesmo, 75 abstenções. E o que vai acontecer? Né? O próprio Rodrigo Galvão comentou ontem, existe uma outra reunião, que se não me engano vai acontecer daqui a 10, 15 dias, e nessa reunião serão julgadas as contas de 2019. E é aí que eu acho que o presidente José Carlos Pérez vai encontrar dificuldades, porque segundo uma nova legislação que muitos clubes conseguiram fazer parte, que é o do Profut, se não tiver com as contas em dia, as contas apresentadas, isso pode sofrer uma sanção de impeachment, de afastamento do presidente da agremiação. No caso, seria do presidente José Carlos Pérez. Vamos aguardar. Como Hora Geral tem sempre uma diversidade de assuntos, você pode e deve ficar bem informado e interagir no 981 70 1434. Do Santos Futebol Clube, vamos até o Guarujá. Eu quero saber, através da minha amiga Bia Damasceno. Bia, eu quero um balanço dessa abertura do comércio em Guarujá. Nós falamos de Santos, que teve que voltar atrás, né? E vamos ver como vai ficar Santos. Mas e Guarujá? Bia Damasceno, mostra pra gente aqui no Hora Geral. O
O Plano São Paulo tem 4 fases. Agora estamos saindo da fase vermelha e indo para a fase laranja. E tudo depende de como serão os próximos 14 dias para definir se a gente retrocede ou avança para a fase amarela, que cada vez mais permite a reabertura e a quarentena mais flexível. O objetivo é que essas regras sejam cumpridas para que assim a Baixada Santista passe para a fase amarela e tenha mais flexibilizações. Os primeiros dias de reabertura do comércio foram movimentados em Vicente de Carvalho. As lojas que abriram meio-dia já tinham dezenas de clientes nas filas esperando. Alguns comerciantes, além de seguir as regras obrigatórias, decidiram medir a temperatura dos clientes. Vale lembrar que nos estabelecimentos é obrigatório o uso de máscara, a disponibilização de álcool em gel ou equipamentos para a lavagem das mãos. É exigido também que as lojas sejam constantemente higienizadas e que respeitem o limite de 20% da capacidade do local. Lembrem-se, flexibilizar não é relaxar. Boas vendas e cuidem-se. Muito bem, Bia Damasceno, ela já falou. Flexibilizar não é relaxar. Você percebeu, amigos do Hora Geral? Eu vou até mudar de câmera que eu quero conversar com você mais folgadamente, assim, ó. Tudo depende de uma responsabilidade nossa, do respeito do comércio com o seu público, né? Se a gente respeitar as leis, é bom para todos. E olha, se você entrar num comércio e não tiver um álcool gel e ninguém falar da máscara, ô comerciante, ô proprietário, ô senhor, não tem um álcool gel, não tem um lugar para lavar a mão, você precisa também ser um fiscalizador. Tudo isso para que nós consigamos diminuir cada vez mais o número de pessoas infectadas, volto a repetir, e ter uma flexibilização. Olha que bonito, eu nunca ouvi essa frase, uma flexibilização regional. Ou seja, que todas as cidades da região possam e devam ter esse tipo de comportamento. Depende, sim, mais de nós, eu digo isso, como responsáveis, como cidadãos responsáveis, do que o próprio governo. Precisamos fazer a nossa parte, tá certo? Por falar em nossa parte, ó, tem uma novidade de muitas que estão surgindo, né? Depois da cloroquina, né? Ou seja, tem uma novidade de um corticoide. É esse que você está vendo aí, né? Olha só, é uma alternativa contra a Covid-19. E você sabe do que eu estou falando? Não? Eu vou explicar para você. Ou seja, você já deve ter ouvido falar a respeito desse tipo de medicamento, né? Eu acredito que sim, ou seja, o Brasil está testando a dexametasona. Tá ali, ó, a dexametasona. Esse medicamento, que apresentou resultados positivos na redução de mortalidade de casos graves da Covid-19, em teste no Reino Unido, também é objeto de um estudo clínico. Aonde, Douglas? Aqui no Brasil. Assim como no estudo britânico, haverá acompanhamento dos pacientes por 28 dias. Com isso, a expectativa é que os resultados sejam divulgados já no começo de agosto. E lógico, se é uma boa notícia, se dá certo, se estão fazendo experiência, se tem uma discussão de vários países, por que não colocar em favor da população? Então, que esta seja mais uma alternativa. Nós estamos no século XXI, século da informação, a pesquisa é fundamental em qualquer país. Não importa qual o país que vem encontrar a cura para a Covid-19, mas precisamos combater sempre. E se existe experiências, cientistas, se existe tecnologia, por que não usá-la em favor da população? Tá certo? Vamos aguardar aí esse estudo que sai no final de agosto. Bom, este é o Hora Geral. Depois do intervalo você vai saber para quando foi transferida as eleições, né? Tanto o primeiro como o segundo turno. E você também vai ouvir um trecho de uma entrevista de rádio que a Josi Moura concedeu a uma rádio de Cubatão, falando a respeito do que houve na área da saúde, onde o vereador Toninho Vieira foi lá defender a população. Mas tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, obrigado pelos compartilhamentos. Muitas pessoas estão compartilhando nas redes sociais o Hora Geral. Obrigado mesmo.
Por falar em compartilhamentos, você sabe que existe uma população significativa que depende dos serviços assistenciais do governo federal. Um deles é o Bolsa Família. Você sabia disso? Então, se você é morador aqui da região, depende do Bolsa Família, né? Costuma ir na Caixa Econômica Federal, como você está vendo aí, para receber a Bolsa, né? Que é um dinheiro que ajuda e muito. Eu tenho uma novidade para você. Sabe o que significa? Já começaram a receber a terceira parcela, é isso mesmo. A população que está inscrita nesse programa, que é o Bolsa Família, começou a receber hoje a terceira parcela do auxílio emergencial. Esses repasses variam de R$ 600 a R$ 1.200 e obedecem ao calendário do programa, que segue, sabe até quando? Até quando, Douglas? 30 de junho. Os primeiros a receber são os beneficiários com números de identificação social, ou seja, o NIS, de final 1. Segundo o ministro da Cidadania, o Onyx Lorenzoni, o calendário de pagamento para os demais cidadãos com direito ao auxílio emergencial será divulgado em breve, em breve. Aí você fala, Douglas, eu tenho que esperar então? Pode esperar e fique atento que nós estaremos informando aqui no Hora Geral, tá certo? Agora uma outra informação. O governo federal acabou prorrogando o pagamento do PIS, né? Ou seja, do Programa de Integração Social. Essa é mais uma novidade que você precisa estar ciente. Por quê? Prorrogando o prazo de pagamento do PIS, do PASEP e CONFINS, o governo acaba dando aí um prazo maior para o pagamento da contribuição previdenciária. Você sabe, né? A contribuição, que é o Programa de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, e também a contribuição de financiamento da Seguridade Social, que é o COFINS. Esta portaria foi publicada na edição desta quarta-feira no Diário Oficial da União. Foram estabelecidos os novos prazos. O pagamento das contribuições relativas à competência de maio deste ano deverão ser pagas no prazo de vencimento das contribuições devidas na competência de outubro de 2020, ou seja, o mesmo período foi estabelecido para o recolhimento do PIS, PASEP e também CONFINS. Tá vendo? PIS, PASEP e também CONFINS. Isto é importante, ou seja, nesse momento de pandemia, alguns dos tributos tiveram a prorrogação de pagamento. Isso não é para você esquecer de pagar, ou seja, é uma mudança na data para você tentar já se planejar e vamos torcer que você pague em dia para não ter dor de cabeça, tá certo? São assuntos que envolvem toda a população do Brasil e não é diferente dos nossos amigos aqui da região metropolitana da Baixada Santista. Bom, rapidamente, deixa eu falar agora de Cubatão. Você viu que nesta semana, na segunda-feira, nós colocamos aqui, conversamos com o vereador Toninho Vieira, um dos vereadores, eu diria o vereador super atuante na cidade de Cubatão, né? E houve aí um mal-entendido com relação a uma enfermeira que falou que ele agrediu, que ele xingou, ou seja, não é nada disso. Por que eu estou falando que não é nada disso, né? Porque o próprio vereador Toninho Vieira colocou a sua versão aqui no Hora Geral e eu vou mostrar para você, vou colocar um trecho de uma entrevista que a Josi Moura, ou seja, a munícipe que foi chamar o vereador para ajudá-la e também mostrar a triste realidade da demora do atendimento em Cubatão, e ela concedeu uma entrevista no programa de rádio do meu amigo Luiz Roberto, mais conhecido como a Raposa Felpuda de Cubatão. E no áudio você vai ouvir que ela relata, na realidade, o que aconteceu. Por quê? Porque ela estava lá e foi ela quem chamou o vereador. Você quer ver? Pode colocar um trecho da entrevista. Pode colocar, Fábio. Quem chamou o Toninho fui eu, porque cheguei lá, vou te deixar bem claro que atendimento médico, enfermagem, triagem, nota 1000, não tenho o que falar deles, entendeu? Porém, meu irmão passou na triagem, subiu para a carreta, aí ele passou pelo médico, depois a enfermeira veio pegar a ficha dele para colher o exame e ela mandou descer e aguardar lá de 2 a 3 horas para poder colher o exame. Por minha vez, achei um absurdo essa demora para colher um simples exame e entrei em contato com o Toninho, não só com o Toninho, entendeu? E logo em seguida o Toninho esteve lá para dar um apoio à população, porque infelizmente nesse momento de pandemia quem está padecendo é a população.
Logo que o Toninho chegou, essa funcionária chegou lá, entendeu? Um pouco exaltada, certo? Chamando a população de mentirosa. Ele falou para ela assim que quem estava mentindo era ela, porque a população não estava mentindo, porque todos os relatos falavam a mesma coisa, entendeu? Uma demora muito grande, um descaso muito grande, onde essa enfermeira, ela estava exaltada, entendeu? E pro cargo dela, não tem, para mim, competência nenhuma, porque uma pessoa que chega já afrontando a população, uma pessoa que não admite uma averiguação de um vereador, de relatos de descaso que estava acontecendo, entendeu, pela demora, é triste, é lamentável isso aí, entendeu? Que ele falou para ela que quem estava mentindo era ela, porque a população não estava mentindo, porque todos estavam relatando a mesma coisa, o mesmo problema, entendeu? E ela afirmando que a população estava mentindo. E ele virou e falou assim, quem está mentindo é você, porque a população não mente. Quando o Toninho chegou lá, aí logo começaram a correr e começaram a chamar o pessoal para colher exame, entendeu? Para quê? Para tirar aquele pessoal que estava de 10 horas esperando, um rapaz que estava com uma criança desde meio-dia e meio esperando, mas de maneira nenhuma, em momento nenhum, ele destratou. Perfeito. Obrigado, viu, Josi? Essa fala, amigos, a produção do Hora Geral extraiu de uma entrevista que ela concedeu na terça-feira para um programa de rádio do meu amigo Luiz Roberto. É bom deixar bem claro, né? Então, nós temos o link, nós temos o conteúdo. E eu fiz questão de mostrar porque é a versão de quem estava lá. Nós estamos no momento de falar a verdade para a população. E a verdade não está só em ler o que está no Facebook. A verdade está em verificar a atuação dos seus representantes nas cidades. Entendeu? Então eu fiz questão de colocar esse outro lado. Além da versão já ter sido apresentada pelo próprio vereador Toninho Vieira de Cubatão, nós colocamos a versão agora da munícipe, que foi lá chamar o vereador e que relatou tudo o que aconteceu, né? E eu espero que o prefeito, o Ademário, prefeito, faz o seguinte, visita os hospitais, os prontos-socorros, ande mais na cidade, prefeito. O senhor não pode ser um prefeito de gabinete. Fecha o gabinete, prefeito. Viva mais a cidade. Ouça mais a população, né? Afinal de contas, prefeito, eu vou deixar uma pergunta, o senhor responde aí, porque aqui eu já convidei várias vezes, o senhor não veio. Quem colocou o senhor aí, hein, prefeito? Foi o gabinete ou foi a população de Cubatão? Às vezes tem que falar assim, né, para ver se acorda. E não precisa acordar para mim não, viu, prefeito? Ademar Oliveira, acorde para a população de Cubatão. E a população também tem que ficar esperta, porque tem eleição esse ano. Bom, vamos parar por aqui, né? Este é o Hora Geral. E por falar em Hora Geral, olha, sabia que está acumulada a Mega Sena? Não sabia? Sabia que hoje tem sorteio da Mega Sena? Não sabia? Olha ali, ó os números, né? Nossa, mãe do céu. Nada, olha só quantos volantes, né? Quem gosta de jogar muito na Mega Sena é meu amigo Gilson do Forró Bodó. Ele adora, né? Aí, acho que ele nunca ganhou, né? Mas dá vontade. Então, olha, a Mega Sena está acumulada. Pode colocar na tela, Fábio. Olha só, para mostrar para o nosso público, telespectador, né? Você ainda tem a chance, nesta quarta-feira, de poder participar, né? Do concurso que vai acontecer hoje à noite. Afinal de contas, são 32 milhões. O sorteio vai acontecer às 20 horas. São 32 milhões, né? E o que significa? Significa que você pode ser um dos ganhadores. O que me preocupa só, viu, amigos do Hora Geral, é que sempre quando fica acumulado assim, sai para 1 ou 2, eu gostaria que muitas pessoas ganhassem. Mas, vamos ver. É hoje o sorteio, hoje quarta-feira. Bom, eu quero comentar com vocês, amigos, nós estamos num ano de eleição, não tem como fugir, né? É um ano de eleição. A discussão maior a respeito, quando vai ser a eleição, Douglas, vai ser em outubro? Quando vai ser a eleição? Vai ser em dezembro? Então, desde ontem, já foi anunciado as novas datas das eleições municipais. Eu vou pedir emprestado a fala de um senador da República, você vai saber quem ele vai ter a oportunidade de falar aqui no Hora Geral, né? E ele quem vai explicar as datas, tanto para primeiro e segundo turno. Ô, Fábio, pode colocar o senador da República aqui no Hora Geral? Pode, quero ouvi-lo também. Pode falar. Tenho sido muito solicitado
com relação à data para as eleições municipais deste ano. As pessoas, as emissoras de rádio, os jornais têm me telefonado para saber como é que está essa questão, pois cabe informar agora que há poucos instantes, isto é, no início da tarde de hoje, terça-feira, 16 de junho, em reunião no Superior Tribunal Eleitoral, com a presença do presidente do Tribunal Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, e do vice-presidente Edson Fachin, e quase todos os líderes partidários da Câmara e quase todos os líderes partidários do Senado, mais os presidentes das duas casas, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, depois de várias propostas e discussões, ficou resolvido. Atenção para as datas. As eleições terão um adiamento. O primeiro turno será realizado no dia 15 de novembro e o segundo turno será realizado no dia 29 de novembro. Com isto, haverá tempo para as campanhas e para o período de transição àqueles que forem os eleitos, prefeitos e vereadores. Portanto, resolvida a questão, confirmando aquilo que já se previa, em face da pandemia, seria muito arriscado manter a data do 4 de outubro. Assim, houve um prolongamento de um mês e pouco e teremos primeiro turno das eleições municipais, dia 15 de novembro, segundo turno no dia 29 de novembro. É isto que eu precisava informar as tantas pessoas, órgãos de comunicação, que têm me solicitado uma impressão ou uma informação. Obrigado. Obrigado, senador Lazier Martins. Ele é senador da República pelo Rio Grande do Sul, não deixa de ser um representante nacional, e ele trouxe aí as dúvidas que muitas pessoas estavam falando. Você sabe, amigos, eu vejo muita gente falando assim, eu não quero saber da eleição, não quero saber da eleição. Calma, é através das eleições que a gente tem que promover as discussões nos municípios. E eu julgo que a principal eleição é a eleição do município, entendeu? Do prefeito que trabalha, do prefeito que faz obras, do prefeito que está junto da população, né? Tem aqueles prefeitos também que não está junto da população, aquele prefeito que está longe, mas que chega a eleição ele aparece. É você quem vai avaliar. Do vereador, que é o representante das câmaras municipais, sabe? Eu não gosto quando eu ouço assim, não vou votar em ninguém. Não, vote. O voto é um instrumento da democracia e é através do voto que a gente vai começar a mudar a nossa história. Não vai ser numa eleição, mas tem que ter um início. Tá certo? Bom, obrigado, senador, pela sua participação aqui no Hora Geral. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Lógico, amanhã tem mais, mas o nosso WhatsApp continua à sua inteira disposição. 981701434. Interaja, participe. O Hora Geral foi feito para você. Um abraço assim, ó, muito forte. Amanhã tem mais. Tchau, tchau. Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região.